Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Natália França, sou professora de Economia, terminei meu doutorado ano passado na Universidade Federal do Ceará, aqui no CAEM. Eu fui aprovada em 2 concursos públicos, um em 2018, que foi o da EBSER, e um ano passado, que foi o da Controladoria Geral do Estado. Além desses 2 que eu fui aprovada, eu fiz outros 2. Eu fiz um da Petrobras em 2013, mas eu fui aprovada, mas não dentro das vagas. E fiz um outro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em 2018, em que eu não fui aprovada. Uma coisa que eu falo para vocês a respeito de concurso público. É uma trajetória longa, né, que a gente vai tendo que ter persistência, muitas vezes teimosia, né? Quem estuda para concurso sabe muito bem disso. E aquilo que eu estudei no concurso lá de 2013, que eu não passei, eu guardei aquela bagagem e foi cumulativo, né? O estudo ele é cumulativo. Então, sem mais delongas, hoje eu vou resolver aqui 2 questões da banca CESP de provas que foram feitas em 2015 do tema Teoria do Consumidor lá da microeconomia. E aí eu peguei uma questão da prova de economista, tá? Do Ministério do Planejamento, e aí vamos ver o que o item fala. Em relação a preferências e curva de indiferença do consumidor racional, julgue o item a seguir. Se o consumidor sempre tomar uma xícara de café, né, toma uma xícara de café adoçado com uma colher de açúcar, então as curvas de indiferença do consumidor apresentarão o formato de linhas retas no espaço de bens. Primeira coisa é, eu tenho que saber identificar qual que é o tipo de preferência desse consumidor em relação aos bens. O item fala que ele só consome o café adoçado com açúcar, ou seja, ele só vai consumir os 2 bens juntos. Consequentemente, esses bens são complementares perfeitos. Se os bens são complementares perfeitos, agora a gente tem que saber qual que é o formato da curva de indiferença. Mas antes, o que é uma curva de indiferença? A curva de indiferença ela vai mostrar as diferentes combinações de bens que vão deixar o consumidor com um nível de satisfação constante, ou seja, numa situação de indiferença. Então, por isso que a gente tem o nome curvas de indiferença. E para bens complementares perfeitos, a gente tem que as curvas de indiferença vão ter um formato de L. E eu vou mostrar aqui para vocês agora o formato dessas curvas graficamente. Tá? Nesses mapinhas mentais aqui, eu quero chegar na parte de curvas de indiferença. Então, aqui. Deixa eu apagar aqui. Se eu tenho que os bens são complementares perfeitos, as minhas curvas de indiferença vão ter um formato de L. Tá? Então, eu sei que café é consumido junto com açúcar, complementares perfeitos. Curvas de indiferença tem formato de L, tá? Como é que vai funcionar? Vai se comportar a TMS. O que é a TMS? É a taxa marginal de substituição. É a taxa com a qual esse consumidor troca um bem por outro para ficar com um nível de satisfação constante. Nesse caso aqui de complementares perfeitos, a gente tem que a TMS ou ela é 0, se eu tiver nesse trechinho aqui que ela é horizontal, ou ela vai ser indefinida, que é nesse trecho aqui que ela é esse pedacinho aqui vertical, tá bom? Então, de cara, a gente já sabe que o nosso item é falso, porque ele afirmou que as curvas de indiferença seriam linhas retas. Mas, qual preferência tem a curva de indiferença no formato de linhas retas? Vamos ver. A gente percebe que é substitutos perfeitos. Se aquele consumidor considera os bens como substitutos perfeitos, para ele não importa qual bem que ele está consumindo, se é o X1 ou se é o X2. Só importa a quantidade total dos bens. Por isso que, para substitutos perfeitos, a gente vai ter que a curva de indiferença são linhas retas, que é o que a gente está vendo aqui. Essa setinha aqui indica que quanto mais alta for a curva de indiferença, mais alto é o nível de satisfação associado. Para esse tipo de preferência, a gente vai ter a taxa marginal de substituição constante. Ou seja, esse consumidor ele vai trocar os bens, o bem X1 pelo bem X2 e vice-versa, a uma taxa constante. Então, aqui a gente viu que nosso item é falso. Tá bom?
Próxima questão agora, na prova do cargo de auditor governamental para a Controladoria Geral do Estado do Piauí. Julgue o seguinte item relativo aos axiomas e as hipóteses que regem as preferências do consumidor. As curvas de indiferença apresentam inclinação positiva e densidade em todo o espaço de bens. Percebam vocês que esse item ele é composto por duas orações. A gente tem aqui a primeira, que fala que as curvas de indiferença apresentam inclinação positiva, e o segundo, a segunda partezinha aqui, densidade em todo o espaço de bens. Então, para a gente ver se esse item é falso ou verdadeiro, a gente tem que verificar cada pedacinho desse aí. Esse outro aqui, vamos começar por esse segundo, ele está certo. Tá? As curvas de indiferença vão ter densidade em todo o espaço de bens. Como assim, Natália? Se você for olhar aqui, cada espacinho aqui em branco vai ter uma curva de indiferença diferente. Então, ocupa todo o espaço de bens. E vamos ver o outro pedaço. As curvas de indiferença apresentam inclinação positiva? Será? Será que não tem curvas que apresentam inclinação negativa? Na verdade, as curvas de indiferença podem tanto ter inclinação positiva, quanto podem também ter inclinação negativa. Então, por isso, o item vai ser falso. Tá? Nosso item é falso. Quando é que a gente vai ter curva de indiferença positivamente inclinadas? Vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor, se eu tiver que o bem 2 seja um mal para aquele consumidor, eu vou ter que a curva de indiferença é positivamente inclinada. O que é que significa um bem ser um mal? Na verdade, se eu aumentar a quantidade consumida daquele bem, eu vou reduzir o meu nível de satisfação. Então, eu vou ficar menos feliz. Vamos supor, por exemplo, que eu não gosto de jiló. Eu realmente não gosto de jiló. Então, para mim, o jiló, ele é um mal. Por quê? Na medida em que eu como mais jiló, o meu nível de satisfação vai diminuindo. Então, minha utilidade diminui. Nesse caso, então, a minha curva de indiferença, por exemplo, entre jiló e açaí vai ser positivamente inclinada. Mas eu também tenho curvas que são negativamente inclinadas, né? A gente tem aqui vários exemplos, tá bom? Então, por isso que o nosso item é falso, porque ele falou somente do caso, ele generalizou, né? Que as curvas de indiferença têm inclinação positiva. Não, tem tanto negativa quanto positiva. Aí agora, antes de encerrar o vídeo, vamos só ver um detalhezinho sobre preferências bem comportadas, que a gente tem um exemplo mais famoso, que são as preferências do tipo Cobb-Douglas, e preferências côncavas. Para preferências bem comportadas, o que acontece com a inclinação da sua curva na medida em que a gente se desloca aqui do ponto zero para a direita? A inclinação aqui ela é bem alta, né, bem inclinada, e vai ficando cada vez menor. Ou seja, a inclinação ela é decrescente. Gente, o que é a inclinação da curva de indiferença? É a taxa marginal de substituição. Então, se a inclinação é decrescente, a taxa marginal de substituição vai ser decrescente, no caso de preferências bem comportadas. Já para preferências côncavas, o que acontece com a inclinação? Percebam vocês que ela começa aqui pequenininha e vai aumentando. Então, a TMS vai ser crescente para preferências côncavas, tá bom? Então, a gente viu também que esse item vai ser falso. Então, nesse vídeo é isso, tá bom? Se inscrevam no canal, divulguem com seus amigos, tá? Curtam o vídeo, comentem, tá bom? E por hoje é só.